Algo que merece destaque é a evolução da mídia comercial. Agora, por que, como e o que acontece? De país a país, a qualidade da mídia, dos sistemas televisivos, principalmente privados, tem uma característica própria. O caso das emissoras europeias que a gente pega, que provavelmente são estatais, mas com qualidades boas, ou relativamente boas, porque umas são saudosistas. É o caso da NHK, que pega demais a ideia do Japão idílico. Outras são polêmicas, como sempre é o caso da França. Aqui ou lá a gente vê jornalismo polêmico. Eles gostam de polemizar. A Itália sempre confunde um bocado. Vi um dia desses uma reportagem muito interessante sobre a Sardenha e depois um comentário em outro lugar dizendo que aquilo não era correto, era uma farsa, sei lá. E assim vai. Aqui no Brasil, nós estamos vendo a Rede Globo, principalmente, com posturas e reportagens fantásticas. A equipe dela de primeira linha de jornalistas, com diversas orientações que a gente percebe, às vezes ideológicas, às vezes não. E gente sensata no meio, às vezes, de alguns extravagantes. Agora, a mídia comercial depende de publicidade. E aí é que o impacto é colossal. A gente nota nitidamente quando, de uma forma ou de outra, as emissoras recebem uma prensa, vamos dizer assim, dos patrocinadores. A estatal, pior ainda, né? Porque ali o chefe é político. Por isso que as redes sociais são extremamente importantes. Graças a elas que eu estou aqui falando, blog, YouTube, Facebook, sei lá, elas são entidades, as redes criadas principalmente pelos Estados Unidos, com objetivos militares até, e elas abriram um espaço colossal para quem tem acesso a elas no mundo que não está submetido a ditaduras. Ontem ainda estava vendo com surpresa praticamente processos de conflitos genocidas na África. Um deles, num determinado país que eu não tenho memória para afirmar qual seja. Desconfio que seja o antigo Congo belga. Então, isso tudo, mais a literatura escrita, via internet ou não, e-book ou não, tudo isso oferece à juventude, principalmente, um espaço inacreditavelmente grande
de informações que pode até confundir, mas eu acredito que com o amadurecimento esses jovens eles saberão lembrar. Eu pessoalmente tenho minhas preferências desde jovem e isso me ajudou muito. Teve muito livro que eu li e mal e porcamente entendi uma fração desses livros, mas eu insisti em ler. Na época não tinha Wikipédia, não tinha rede social, não tinha nada. Então quando a gente conseguia pegar um livro, era algo genial. E tive a oportunidade fantástica de fazer cursinho em São Paulo, e estudar no Instituto Eletrotécnico de Itajubá, que depois virou EFEI. Acho que piorou até para frente. A biblioteca do Instituto tinha, por exemplo, onde ainda comentava com um amigo, livros antigos e super modernos de astronomia. E era extremamente interessante comparar e ler esses livros para entender o que muitos filósofos imaginaram do universo. E assim, eu virei palestrante sobre astronomia lá na escola, porque já antes disso, em São Paulo, com saudades de Blumenau, do verde, daquela cidade que era mergulhada numa floresta, né, com rios e sujeita a variações climáticas incríveis, eu comecei a visitar o planetário. Era um programa gratuito, era um negócio genial, transformou-se num programa praticamente obrigatório. Assim como o Teatro Municipal, se não me engano, lá eu ia ver os concertos da juventude, não sei se era isso o nome, música clássica, sábado de manhã, ou domingo de manhã, desculpe. E eu saí ali pelo centro ali, a cidade parecia um conjunto de prédios vazios. A gente ouvia o som do sapato longe. Mas a música eu aprendi, eu tive uma oportunidade fantástica. Naquela época eu enxergava bem, eu via bem. Bem que música clássica eu aprendi a gostar em Blumenau. Então, hoje as oportunidades são infinitamente maiores para uma juventude que já tem dificuldade de saber o que é a natureza. Até as praias viraram paredões de prédios ou coisas assim, e matando a pessoa que frequenta a praia, dizimou a fauna e flora antiga, e o lixo, a poluição das águas, que parece ser algo extremamente grave, contribuiu para o resto. A questão hoje, sustentabilidade, ganha uma dimensão inimaginável. E, como eu falava da mídia local, né? As reportagens da Globo, nesse hiato até em que a Lava Jato e outras sofrem o desgaste de alguns excessos, é óbvio que a gente tem a oportunidade de ver artes, manhas, trucagens, principalmente a partir de pessoas que nós estamos aprendendo
a ter repugnância delas. Então, quando eles tomam uma decisão, essas pessoas tomam decisões, nós trememos na base. A famosa democracia, ela permite isso, né? E a nossa Constituição mal feita, romântica, com aí a série de equívocos, talvez bem intencionados, mas agora mostram na plenitude seus efeitos. Não é só aqui não. Nos Estados Unidos a situação está ficando até cômica, observando, tragicômica, observando um cara com vocação para ditador tripudiando sobre os três poderes, ou os dois, os demais poderes, inclusive a mídia. E o país, evidentemente, tem, pelo seu gigantismo, pela sua responsabilidade, pela sua tradição, tem uma certa inércia para reagir, ou não aprendeu a enfrentar uma situação como essa. Bem, Gore Vidal cansou de escrever sobre a democracia americana. E os livros dele são atualíssimos. Então, mas a minha alegria, a minha satisfação, comparando tudo isso, é ver que no Brasil a mídia comercial ela está dando um show. A Rede Globo, principalmente, é espantosamente competente. Outros grupos são bons, mas ainda não chegaram ao nível jornaleiro. Tem alguns âncoras muito bons, mas faltam pessoas como vemos, se bem que é sempre preciso cuidado. Os famosos cientistas que eles entrevistam, os especialistas, não é vocação da TV comercial entender com profundidade o que é engenharia, principalmente. E aí os equívocos podem ser monumentais, ou simplesmente os cartéis terem facilidade para colocar seus interesses, que são onipresentes no mundo, né? São as oportunidades que eles têm até de transformar o Brasil numa colônia tecnológica. Isso é muito ruim, mas a culpa é nossa também, porque nosso povo, por gerações e gerações, aliás, desperdiçou oportunidades de desenvolver. Se bem que no começo, por determinações da coroa portuguesa, e a coroa em todos os sentidos até, o Brasil ficou subordinado ao imperialismo inglês. Isso era um negócio escandalosamente vergonhoso. E assim, o Brasil foi proibido de ter indústrias, de ter produções, tinha que importar tudo. Tinha ouro, pedras preciosas, então isso foi para lá, e de lá para cá, eu acho que veio até pepino em conserva. Então, Minas Gerais, por exemplo, teve períodos de fome, porque os produtos não chegavam, eventualmente. Mas as redes sociais, a mídia,
podem evoluir e devem evoluir sempre, sempre tomando cuidado, de preferência contra pretensos ditadores, ou ditadores de fato, como vemos agora, algumas pessoas se prevalecendo de seus cargos para cuspirem na cara do povo, para vergonhosamente imporem vontades absurdas. Então nós temos que evoluir. A mídia tem que ter cuidado para não valorizar demais esses caras, ou, como a gente pode ver graças às redes sociais, detalhes da personalidade desses indivíduos, dos partidos políticos, etc. Infelizmente, eles têm poder até para mudar a nossa Constituição praticamente em uma semana, 2 ou 3, como nós vimos quando a presidenta Dilma foi torpedeada e derrubada praticamente num golpe de Estado. Ela estava doente, não tinha mais capacidade para se defender e estava desautorizada pela corrupção, que é o que tudo indica no governo dela e do presidente Lula. Ganharam uma organização inacreditável. Por isso que a Lava Jato, o espírito da investigação, o Poder Judiciário é extremamente importante, o Ministério Público, a Polícia Federal, os GAECOS, e a gente sempre tem a esperança de que, passado o Carnaval, porque o Brasil agora deixa de funcionar, a gente veja de novo o povo reagindo num ano eleitoral, um ano extremamente importante para o Brasil. Será um ano decisivo ao futuro de quem hoje um dia terá a idade que eu tenho agora.